Dois, três. Olá, hoje nós vamos falar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a famosa Resolução 5 de 2009. Quando nós lemos essa diretriz, nós temos que ter em mente a seguinte pergunta: como deve ser o trabalho na educação infantil? Quais são as bases para a elaboração dessa proposta pedagógica, né? Para começar, nós vamos utilizar a definição do conceito de currículo. Então, o que é o currículo na educação infantil? Na educação infantil, o currículo tem que ser entendido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio artístico, científico, cultural, ambiental, tecnológico, para promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança é o centro do planejamento curricular. Então, nós podemos estabelecer uma relação, né, da diretriz de educação infantil com o livro da professora Zilma Ramos de Oliveira, né, o trabalho do professor na educação infantil, e a maioria dos autores na educação infantil que considera que a criança é um sujeito. E a diretriz fala, a criança é um sujeito histórico, é um sujeito de direitos. Isso quer dizer que ela tem um modo próprio de ver o mundo e que ela tem que ser respeitada na sua identidade, na sua singularidade, né? Então, é nas interações, é nas relações, é nas práticas que ela vai construir a sua identidade. Cada criança é uma, diferente da outra, né? Por isso uma identidade. A identidade quer dizer que cada pessoa é diferente uma da outra. E essa identidade, ela é construída, ela não é inata. Não é nasceu assim, vai morrer assim. Ó. Essa identidade, ela é construída justamente nas relações, nas práticas, e ela é construída coletivamente, enquanto ela brinca, enquanto ela fantasia, enquanto ela deseja, observa, experimenta, enquanto ela constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então tem banca, gente, que é muito boazinha e pergunta isso. Qual é a primeira etapa da educação básica, né? Qual a resposta? É a educação infantil, que é a primeira etapa. E onde que a educação é oferecida? Em creches e pré-escola, né? Creche 0 a 3, pré-escola com 4 e 5 anos. Então, são 2 anos de pré-escola. E essa educação infantil, a lei estabelece que ela tem que ser espaços institucionais. Quer dizer, a educação infantil, ela é para ser oferecida em escolas, né? Espaços institucionais são instituições legalmente registradas, né, para ser autorizada, fiscalizada pelo poder público. E espaços institucionais não são espaços domésticos, que é diferente daquela educação infantil oferecida em casa, no quintal, na vizinha, né, na brinquedoteca, né? Brinquedoteca não é um espaço institucional. Então, quando se fala em educação infantil, ela tem obrigatoriamente que ser oferecida nesses espaços institucionais, tá? Pode ser pública ou privada, a lei permite que a educação infantil seja oferecida em espaços públicos e privados, mas exige que sejam em espaços institucionais não domésticos, ok? Também a lei estabelece que pode ser período parcial ou integral. Então, não é obrigatório nem no público nem no privado que a educação infantil seja 7 horas, 8 horas diárias, né? O período parcial é no mínimo 4 horas e o período integral no mínimo 7 horas. E esse espaço tem que ser regulado, supervisionado pelo órgão competente do sistema de ensino, que no caso, quem cuida da educação infantil é o sistema municipal de ensino, ok? Então tem que ser autorizada, tem que ser avaliada, tem que ser supervisionada pelo sistema de ensino. É dever do Estado, e quando a gente fala Estado, tem que ficar muito claro que nós estamos falando de Estado enquanto poder público e não Estado como ente da federação. Então, Estado enquanto poder público, ele pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a União, né? É dever do poder público garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita, de qualidade,
e sem requisito de seleção. Quer dizer, não é para atribuir vaga só para quem tem irmãozinho na creche, só para quem mora perto da escola e etc. É sem critério de seleção. Essa é a lei. Tá? É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março em que ocorrer a matrícula. E as crianças que completam 6 anos após 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Então, aí é obrigatório, porque a educação infantil a partir dos 4 anos, ela é obrigatória. Tá? Então, a creche é direito, né? Mas a família matricula se quiser. Até os 4 anos, a família não é obrigada a matricular. Por isso que a gente fala que é obrigatório a partir dos 4 anos. A frequência na educação infantil não é, cuidado com esse não, porque as organizadoras adoram falar, tirar o não, né? Então, lembrar, a frequência na educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. Então, mesmo que a criança não fez educação infantil, ela não é impedida de fazer o ensino fundamental. Tem gente que pergunta se tem recuperação na pré-escola. Imagina, gente, não existe isso, é outro formato, é outro modo de ver o mundo, tá bom? Então, a educação infantil não é para ter, apesar de ser obrigatória também, ela não tem o mesmo formato do ensino fundamental. Vamos deixar isso aqui muito claro. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximo à residência das crianças, né? Isso também está na LDB. Aliás, a LDB é um pouco mais completa, que ela fala as vagas têm que ser oferecidas próximo à residência das crianças a partir do dia que elas completarem 4 anos, tá bom? Então, a LDB fala a idade e a diretriz não. É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas, tempo integral no mínimo ou superior a 7 horas, compreendendo o tempo total que a criança passa na instituição. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Primeiro, princípios éticos. E quais são esses princípios éticos, né? Autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Princípios políticos, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática. Quais são os princípios estéticos? Os princípios estéticos são os princípios da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Às vezes vocês me perguntam sobre esses princípios estéticos, né? Porque quando fala em estético, a gente pensa em beleza, correto. Porém, na educação, nós temos que ter claro que o belo é diferente para cada um. E que uma pessoa pode gostar do vermelho, a outra do azul, a outra do verde, a outra do amarelo, né? Que o gosto, né? O belo, ele vem da sensibilidade. E que essa sensibilidade, ela é construída na educação infantil, né? No princípio estético, né? Sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, a liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Por isso que a criança tem que ter variadas experiências, conhecer diferentes culturas, né? Para ela poder construir o seu senso estético e desenvolver a sua criatividade. Na observância dessas diretrizes, a proposta pedagógica da educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente a sua função. Qual é a função da educação infantil? Se isso cai numa prova para vocês, vocês sabem? Função sociopolítica e pedagógica, né? Também nós vemos muitas questões de provas que pedem exatamente isso. Função sociopolítica e pedagógica é a função da educação infantil. E como que elas cumprem essa função sociopolítica e pedagógica? Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias, possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, promovendo
a igualdade de oportunidades educacionais entre crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso aos bens culturais e à possibilidade de vivência da infância, construindo novas formas de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem. Primeiro, a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Então, também vários autores reiteram a importância da indissociabilidade entre o cuidar e educar. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Então, isso é entender que a criança não está dividida entre cabeça, corpo, emoção. Ela é um todo, né? Então, as suas dimensões, a dimensão motora não é separada da dimensão afetiva, a dimensão afetiva não é separada da dimensão cognitiva, que não é separada da linguística, da ética, né? E a gente tem isso desde Piaget e Vygotsky, que falam que a inteligência e a afetividade, por exemplo, elas se desenvolvem juntas, né? São indissociáveis. A importância da participação, do diálogo, da escuta cotidiana das famílias. Escuta cotidiana das famílias não é chamar a família uma vez por mês, uma vez no bimestre, escuta cotidiana, no dia a dia, né? O respeito e a valorização das suas formas de organização. Então, muita gente fala, aquela família desestruturada, né? E, na verdade, nós temos hoje uma variedade de formas de organização de família e tem que ser respeitada. A família não é mais aquela apenas formada por pai, mãe e 2 filhos, né? Não é esse ideal de família que nós aprendemos nos livros didáticos de antigamente. Hoje tem famílias formadas pelos avós e netos, por tios e sobrinhos. Às vezes é só o pai que cria as crianças, às vezes é só a mãe que cria as crianças. E essas famílias precisam ser respeitadas na sua forma de organização. É importante também o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e os saberes da comunidade. O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição, então tem que prever isso no planejamento, né? A sala de aula não é mais um lugar para a criança ficar 5 horas por dia, né? A sala de aula tem que ser um lugar de referência e ela tem que ser organizada de diferentes formas para que não caia na rotina, né? E é preciso garantir também acessibilidade de espaços, de materiais, de objetos, de brinquedos, de instruções, né? Tanto para as crianças com deficiência como para as crianças normais, né? Então, uma boa escola não é aquela escola que esconde livro para o menino não rasgar, que guarda o brinquedo para ele não quebrar. Não, a escola de educação infantil boa é aquela que a criança pode sim rasgar o livro, a revista, ela pode quebrar a boneca, ela pode quebrar o carrinho, porque ela está manuseando o objeto, ela está aprendendo, ela está construindo, né? Então é muito bonito uma casa toda limpa, mas se ela não tiver uma ação, né? E a gente fala isso, quem fala muito bem sobre isso é Zabalza, né? Sobre a diferença entre você ter um espaço e você ter um ambiente, ok? É preciso garantir também a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. É preciso valorizar também o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças
com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras e também ao combate do racismo e a discriminação, desde bem pequenininha, desde a educação infantil, né? Às vezes as crianças já vêm com alguns preconceitos e é muito importante que o professor não seja omisso e cuide para que as crianças não desenvolvam atitudes racistas, preconceituosas, intolerantes, né? Nem entre meninos e meninas, negros e brancos, ricos e pobres, né? Nós temos que aprender a conviver numa sociedade plural. É preciso também garantir a dignidade da criança como pessoa humana, né? E a proteção, como diz o ECA, contra qualquer forma de violência, seja uma violência física ou uma violência simbólica ou psicológica, negligência, tanto aquela que é praticada no interior da instituição, como às vezes praticada pela família. E a escola tem que prever o encaminhamento, né, de violações para as instâncias competentes. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter ainda como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, garantindo experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla e expressão da individualidade e respeito pelos ritmos da criança, que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, forma de expressão gestual, linguagem verbal, linguagem plástica, linguagem dramática, linguagem musical. Possibilitem às crianças experiências com narrativas de apreciação, interação, com a linguagem oral escrita, convívio com diferentes suportes e gêneros orais e escritos. Também é importante recriar em contextos significativos para as crianças relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. É importante também ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar, possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras, a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos, né? Por isso é tão importante o professor aprender a lidar com as tecnologias e com as mídias, né? E as creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, elas estabelecerão modos de integração dessas experiências. As instituições de educação infantil têm que criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção, classificação, garantindo a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano.